Você já percebeu que todo ano o preço das coisas ele aumenta? Você sabe por que isso? Isso acontece por causa de um fenômeno da economia que a gente chama de inflação. Mas afinal de contas, o que é inflação? Por que ela acontece e como que ela afeta a sua vida? Então fica comigo nesse vídeo de hoje porque eu vou te explicar e vou responder essas perguntas que ficam borbulhando na sua cabeça. Mas antes disso, editor, roda a vinheta. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse nosso canal que você já sabe, já conhece, tá ó, na pontinha da língua, que esse canal é feito de gente como a gente. Comigo, seu host, Fernando. E no vídeo de hoje, como eu disse, eu vou te explicar o que é inflação, mas afinal de contas, que raio é isso de inflação? A inflação, por definição, ela é o aumento generalizado do preço de bens e serviços dentro de um determinado período. Em outras palavras, é o quanto o dinheiro que você ganha do seu salário perde o poder de conseguir comprar esses bens e serviços. Na prática, vamos imaginar que você consegue comprar hoje 10 pães com 10 reais. Se houver uma inflação de 10% durante um período de um ano, por exemplo, quer dizer que no próximo ano, esses mesmos 10 reais vão comprar apenas 9 pães. Isso é a inflação na prática, a inflação corroendo o seu dinheiro na prática. Por mais que o valor nominal siga o mesmo, 10 reais, esses 10 reais ele tem o poder de compra de 9 reais. Mas, afinal de contas, como que é medida a inflação? Galera, muito simples para a gente, mas para quem calcula é bem complicado. Então, basicamente, a inflação ela é um índice que acompanha uma cesta de bens e serviços e a variação do valor dessa cesta em determinado período. No Brasil, o mais conhecido é o IPCA, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo. Ele é calculado pelo IBGE e mostra a variação do preço que afeta o dia a dia das famílias brasileiras. O IPCA ele é como se fosse uma cesta e dentro dessa cesta você tem bens e serviços. Serviços como, por exemplo, transporte, habitação, saúde e produtos, alimentos, gasolina. Então, dentro dessa cesta você vai ter uma combinação, né, desses bens e serviços. E quando o preço dessa cesta ela aumenta, com os mesmos produtos e serviços, só que de um ano para o outro, o valor, o preço dessa cesta aumentou, isso é um indício de uma inflação. Isso indica a inflação. Existem outros índices também, além do IPCA. São tão importantes quanto, mas eu não vou cobrir aqui nesse vídeo agora, mas só para você ter uma noção, é o INPC e o IGPM. Como disse, eu não vou detalhar mais nesse vídeo esses dois índices, mas cada um tem a sua função específica e os dois combinados com o IPCA, ajudam a monitorar a inflação. Afinal de contas, o que causa a inflação? A inflação ela tem basicamente 4 razões principais. A primeira delas é a inflação de demanda, que é quando você tem um produto que você tem X unidades e que vende X unidades todo mês. E de repente começa a vender 2 vezes mais no mês do nada. Isso vai causar um aumento do preço, do valor daquele produto, porque a demanda dele está muito alta, sendo que você não tem uma oferta muito grande. E aí isso faz com que os preços subam. Então, por exemplo, se muita gente começa a comprar carne de um dia para o outro, o que vai acontecer? O preço da carne vai subir. Isso é um tipo de inflação. O segundo fator que influencia a inflação é a inflação de custos. Ocorre quando o custo para produzir um bem ele aumenta. O aumento da matéria-prima desse bem, dos salários dos funcionários, dos impostos que vão para o Estado. Então essas empresas elas repassam esse valor desse aumento para o seu consumidor final e acaba aumentando o valor final desse produto.
como por exemplo quando sobe o valor do barril de petróleo. Se o barril de petróleo ele atinge $100, a gasolina ela vai ter um acréscimo também no valor dela, porque ficou mais cara para produzir aquela gasolina. E no final do dia é sempre o consumidor final que banca essa conta. Terceiro fator é a inflação inercial. A inflação inercial ela é um pouquinho mais complexa, então não vou entrar muito em detalhe. Só que é como se fosse a expectativa de que alguma coisa vai aumentar faz com que o preço dela aumente, basicamente. Em outras palavras, é como se eu imaginasse que muita gente ia começar a usar gasolina, então, para se adiantar, as empresas já aumentam o valor da gasolina, sabendo que muita gente vai precisar de gasolina. Então, quando acontece um desastre ou alguma coisa assim, então acaba tendo esse fator, né, no preço da inflação. Só que, como eu disse, não vou entrar muito em detalhe sobre isso ainda não. E o quarto fator que também influencia muito na inflação é a emissão de moeda. O Estado, o governo, eles imprimem dinheiro do nada, basicamente. O real, o dólar, o ien, o euro são moedas que a gente chama de moeda fiduciária, que é uma moeda como se fosse uma moeda de confiança. Então, os bancos centrais desses países, eles, quando há a necessidade, eles imprimem mais dinheiro do nada, e quando você imprime mais dinheiro, todo o dinheiro restante, ele acaba valendo menos. Então, se você tem um aumento, por exemplo, de 500 bilhões de reais que o governo imprimiu a mais, todo o dinheiro, todo o real que está em circulação hoje, ele vai valer menos, porque você teve um aumento na emissão de moeda pelo Banco Central. Você pode estar agora se perguntando, mas como que a inflação ela afeta a economia e o seu bolso e o meu bolso? A inflação ela afeta todo mundo de várias formas diferentes. Uns exemplos que eu vou contar para vocês é o poder de compra. Hoje você compra 5 quilos de arroz por R$30. Só que há 10 anos atrás esse mesmo 5 quilos de arroz te custava 15. Então, basicamente se você não teve um reajuste salarial nesse período, e você hoje pagava 15 e hoje paga 30, você está basicamente tendo o seu dinheiro sendo corrompido pela inflação. O segundo é os seus investimentos. Se você deixa dinheiro parado debaixo do travesseiro, ou dinheiro na poupança que rende 0, quase nada, que rende menos do que a inflação, basicamente, em outras palavras, o seu dinheiro está perdendo valor. Então, os seus R$100 que você deixou ano passado na poupança, ele, por mais que seja nominalmente falando R$100 hoje, o poder que esses R$100 tem de comprar alguma coisa é de menos, é de 90, por exemplo. Ter um pouco de inflação é normal e as economias saudáveis tem um pouco de inflação ali, 1, 2, 3%, é normal, todos os países do mundo têm. Só que o problema fica quando a inflação está muito alta, tipo 15%, 20%, ou então ela está descontrolada, como aconteceu na Argentina há pouco tempo atrás, né, antes do Milei ele assumir. Esse descontrole da inflação ela tem alguns fatores que acabam gerando isso, como por exemplo a pandemia da Covid, guerras e países que estão enfrentando uma economia, uma crise econômica muito grande ali nesse período. Então, por exemplo, uma inflação que ela está muito alta ou descontrolada, você tem na década de 80, 90, quando a inflação no Brasil era considerada uma superinflação, em que as pessoas elas precisavam de ir no mercado de manhã cedo, porque de noite já não era mais o mesmo preço, já estava um preço mais alto. Então você vê o quão crítico é a hiperinflação, como ela pode destruir a vida dos consumidores. E aí já uma inflação controlada é o quê? Quando você tem ali, anualmente, os bancos centrais dos países fazem estudos e relatórios que fica analisando como que está indo a inflação, que determina metas, quanto é o máximo que a inflação pode ser para determinado ano. Assim, mantém uma economia mais estável do país e que não prejudica o poder de compra de pessoas e de empresas e o crescimento do país como um todo. Mas, Fernando, como eu posso fazer
para me proteger da inflação? Galera, você não consegue controlar a inflação. Você, como indivíduo, não consegue controlar a inflação. Só que você pode se proteger dela. E eu vou te dar algumas dicas práticas para você conseguir fazer isso. Primeiro, investir em aplicações que superem a inflação. Então, ó, poupança, já tira. Dinheiro debaixo do colchão, já tira. Um exemplo que é super fácil, qualquer pessoa consegue ter acesso, são as caixinhas do Nubank. Elas te geram uma renda maior do que a poupança, maior do que a inflação, são super seguras e vai estar protegendo o valor que o seu dinheiro tem. Uma outra dica é evite de deixar dinheiro parado. O dinheiro perde valor quando ele está parado, por isso que eu tanto falo nos meus vídeos. Não deixe dinheiro na poupança, não deixe dinheiro debaixo do colchão, porque se o dinheiro está parado, ele não está investido em nada, ele vai ser corroído, ele vai perder valor, vai perder poder de compras. Uma terceira dica também muito boa é monitore seus gastos. Acompanhe sempre o seu orçamento e ajuste os seus gastos conforme necessário para você conseguir lidar de uma forma melhor com o aumento dos preços dos produtos, beleza? Então, galera, entender esse conceito é essencial para cuidar bem do seu dinheiro e tomar decisões financeiras com mais inteligência. Já que você já sabe o que é a inflação, como ela acontece e como ela afeta a sua vida, me deixa saber se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto. Coloca aqui embaixo nos comentários. E aproveita, não esqueça, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, que é muito importante, ative o sininho também. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Tenha uma excelente semana e bons investimentos. Tchau, tchau!